Legal, pessoal. Muito bom dia a todos, a todas, os acadêmicos e acadêmicas. São 10 horas em ponto, dia 7 de julho de 2021. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos, às nossas conversas na disciplina de Economia e Mercado Agrícola, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, do campus Santa Rosa do Sul. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu, desde já, faço a solicitação que se manifestem vocês ali no chat, para que fique registrada a presença, a participação de vocês. Ok? Então, pessoal, hoje fiquem sossegados, tranquilos, a gente não vai forçar muito, né, na sequência do conteúdo. A gente separou um tema, que é ainda a continuação da aula anterior, que é os indicadores econômicos, mas hoje, em especial, nós vamos trabalhar a taxa de juros. Antes de começar sobre o tema separado para a nossa conversa de hoje, queria deixar aberta a palavra para vocês, tanto com relação aos trabalhos que vocês estão fazendo, então, saber se alguém tem alguma dificuldade, gostaria de algum auxílio em relação aos indicadores, aqueles do seminário em microeconomia, o microseminário, sobre os indicadores que cada grupo está acompanhando, se está tendo uma dificuldade ou tem alguma dúvida. E também, então, vocês podem me interromper a qualquer momento, se for fazer algum questionamento, tá, pessoal? E também sobre o trabalho o exercício que tem que ser entregue semana que vem, né? Nós tínhamos no plano de AR que seria para hoje, e a gente anunciou nas semanas anteriores que nós adiaríamos por uma semana a entrega. Então, a gente fez assim, tá? Então, até às 8 horas do dia 14, portanto, a quarta-feira da semana que vem, até às 8 horas da manhã, vocês devem entregar aquele exercício que é bastante prático, simples de fazer, de buscar correlacionar os indicadores de liberdade econômica com os indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano de 30 nações, de 30 países que vocês vão escolher, tá? Então, eu quero anunciar aqui que eu já recebi de 4 estudantes, tá? O documento está, os 4 que entregaram está dentro do esperado, portanto, tem nota desta atividade. Quando eu digo tem a nota máxima, certo? Porque não havia nenhum reparo a fazer. Então, eu anuncio aqui que eu já recebi do Kaique, do Leonardo, da Natália e do Patrick Guedert, ok? Se alguém mais enviou e eu não citei o nome aqui, então já é o momento de se manifestar, tá, pessoal? Fora esses 4, mais alguém entregou? Não. Tá. E 2 observações, então, agora sobre esse trabalho para os que ainda vão entregar, tá? Quem já entregou, tá tudo bem e tal, eu não tinha feito esse reforço, mas preste atenção para os que vão entregar ainda, que eu vou fazer um lembretezinho, tá? Vejam, acompanhem na tela aqui, tá? Eu sei que eu falei isso para vocês, mas eu gostaria que isso constasse também naquela conclusão, tá? Vocês vão obter um coeficiente de Pearson, um coeficiente de correlação entre as duas variáveis, né? Vão verificar se há correlação entre elas ou não, e vão fazer uma pequena descrição, uma pequena análise, uma análise sintética de se um influencia o outro, certo? Se é um que está influenciando o outro, se uma variável influencia a outra, se um indicador influencia o outro. Então, muita atenção, pessoal. O coeficiente de correlação, ele não varia só de 0 a 1, ele varia de -1 até +1. Isso significa que a correlação pode ser negativa, eles podem estar negativamente, inversamente correlacionados, ou positivamente
correlacionados, tá, pessoal? Então, não basta dizer se é uma correlação moderada, se é uma correlação forte, mas tem que dizer também se ela é negativa ou positiva, tá bom, pessoal? Então, os que já entregaram, tudo bem, estão com a nota lá, mas os demais que vão fazer, lembrem-se de, ao interpretar o dado, salientar se a correlação é negativa ou positiva. E aí sim, em que nível a correlação, tá? Então, por exemplo, os que já entregaram, os 4 que fizeram já esse cálculo obtiveram correlação positiva, sendo 2 obtiveram correlação positiva moderada e 2 correlação positiva forte, certo? E aí fizeram as suas considerações sobre qual indicador influencia qual e as demais consequências disso, tá? Então, quando forem fazer a sua análise, não esqueçam de dizer se a correlação é positiva ou negativa, porque poderia ser negativa, tá? Aqui eu estou na página do Wikipédia, tá? Só lembrando que esse coeficiente varia de -1 a +1, ok? E também aqui fazendo um pequeno registro, né? Quem foi buscar esses dados, aqui eu estou na página que eu indiquei para vocês, o link desta página do ranking de liberdade econômica, o que traz os dados de 2021 da Fundação Heritage. Se a gente for olhar, de 178 nações avaliadas, tá? O Brasil está aqui na posição 143. Então, a posição nem um pouco digna, né, em termos de liberdade econômica. Veja, olhem os países aqui que são os, vamos dizer, os companheiros de índice que andam nos mesmos patamares que o Brasil. Vejam aqui, ó, Angola, Laos, Camarões, Afeganistão, certo? Então, nós temos aqui o mesmo nível de liberdade econômica do Afeganistão, certo? E, pasmem, nós estamos ainda várias posições atrás da China, que é considerado um país repressivo, que é dominado por um único partido, um partido comunista. Porém, em termos de liberdade econômica, liberdade para realizar negócios, liberdade para empreender, de segurança jurídica, de segurança patrimonial, ou seja, de direito de propriedade, a China ainda está vários níveis acima, melhor do que o Brasil, certo? Então, isso aqui é para nos assustar mesmo. Quando vocês forem olhar esses números, podem se assustar. Olhar aqui, ó, Brasil na posição número 143. E se a gente olhar os países com maior liberdade econômica, quem está procurando os dados ali, olha lá, Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Suíça e Irlanda, os 5, o top 5, são países que vocês vão encontrar também no topo lá do indicador de índice de desenvolvimento humano. Então, não é à toa que os nossos resultados de correlação até agora deram de forma positiva, moderada, forte, e provavelmente vão continuar nessa toada nos próximos trabalhos que a gente vai receber, os próximos exercícios. Então, aqui sim nós temos um resultado estatístico confiável da interação entre esses dois indicadores. Eu não vou avançar mais nessa análise, esperar o momento de todos os demais entregarem o trabalho, certo? Mas, de qualquer maneira, a posição que o nosso país ocupa ali é assustadora. Então, quando o pessoal fala de ameaça socialista, ameaça comunista, não é que ela exista, nós já vivemos em vários aspectos numa sociedade extremamente regulamentada, regulada, onde nós somos tolhidos de vários direitos e de várias liberdades. Não se esqueçam disso quando forem comparar os países, as nações. Vamos lá. Alguma pergunta
sobre o trabalho, entenderam que vocês têm que dizer se a correlação é negativa ou positiva, porque ela poderia ser negativa até o nível de -1, entenderam isso, tá? Então, façam lá a sua observação dizendo se ela é positiva ou negativa. E aí depois o nível de correlação, né? Se ela é fraca, moderada, forte, muito forte, tal, aqueles padrões, né? Os critérios que eu sugeri que vocês usassem foram os da Universidade Federal do Paraná. Deixei o link também no próprio formulário do exercício. Então, pessoal, sobre as atividades que vocês estão fazendo, alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Por enquanto, não. Não, professor. Tá, então é o seguinte. Antes só, eu quero aproveitar que vocês estão aqui mais atentos, tá? Antes de falar sobre os juros, que é a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a taxa de juros. Semana que vem eu separei um tema mais ameno, uma liberdade para nós. Aqui não é uma liberdade econômica, mas é uma liberdade, vamos dizer, educacional, uma liberdade acadêmica, para rimar. Vamos tratar de um tema extra, de um tema que eu chamei de workshop, né? Vou deixar vocês presentes aqui escolherem. Vocês preferem falar sobre o tema fraudes econômicas, e a gente fica aqui uma horinha falando, exemplificando, tentando vacinar vocês para se precaverem e impedirem de embarcar em fraudes econômicas, ou preferem que a gente fale sobre o mercado de ações, que faça um workshop sobre o mercado de ações, tudo uma conversa muito aberta, muito franca, depende da participação de vocês, poucos slides e mais interação com respostas, perguntas e respostas, e com exemplos, certo? Então, o que vocês acham? Começamos com a semana que vem, usamos o tempo para tratar de fraudes econômicas, ou sobre o mercado acionário, compra e venda de ações, investimentos em ações. Os dois assuntos são bons, professor, mas acho que vamos ficar com os mercados de ações. Tá, o pessoal está se manifestando ali, está mais para mercado de ações. Letícia, fraudes. A ideia é que a gente consiga usar o nosso tempo aqui para tratar todos, tá? Eu só estou consultando vocês o que a gente vai ver primeiro. Ó, agora já está quase emparelhando ali, já tem 2 votos para fraudes, a mercado de ações, né, então, como o Moro se manifestou, então, tá bom. Então, ganhou aqui por uma pequena margem, né, agora uma margem maior, nós vamos, então, tratar semana que vem do mercado de ações. Venham, então, semana que vem, convidem os demais colegas, se vocês quiserem convidar uma pessoa de fora, pode vir também, tá? A gente vai abrir aqui, pessoas que não são alunos da disciplina também podem participar, a gente vai responder perguntas de vocês e a gente vai fazer ao vivo compra e venda de ações. Ok? A gente vai comprar e vender ações. No finalzinho da nossa conversa, a gente vai fazer isso para mostrar como é que funciona, tá? Para ilustrar um pouco mais, para não ficar só na teoria. Ok? Tá, pessoal? Então, venham aí semana que vem, venham com perguntas, se alguém quiser, estuda um pouquinho o assunto e tragam as dúvidas semana que vem, que nós vamos fazer esse bate-bola, tá? Não vou trazer slides prontos, assim, vou mais fazer uma pequena introdução e depois respondendo a partir das perguntas e do interesse de vocês. E, em seguida, a gente já demonstra como é que hoje em dia a gente faz o procedimento, né, de comprar e vender ações. Ok? Fica combinado, então, assim, mercado de ações, dia 14. Lembrando que dia 14 é importante também, que é o dia da limite, né? 8 da manhã, antes do horário da nossa aula, entrega do exercício. Não comprometam a sua avaliação, a sua aprovação na disciplina, deixando de entregar o exercício, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para falar sobre a taxa de juros. Lembrando que vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom, pessoal? Essa sequência de slides não está no SIG ainda, eu vou colocar hoje, logo após a nossa conversa, ainda
ainda no dia de hoje, né, juntamente com o vídeo da gravação da nossa aula. Então, vamos lá, vamos conceituar um pouco o que é os juros, né? Os slides, como eu disse, eu deixo depois, tá? O Brasil sempre foi conhecido nos últimos anos como o campeão mundial de juros, é o país com a maior taxa de juros do mundo, a maior taxa de juros real do mundo, certo? Dependendo do índice, do indicador que nós utilizamos, nós continuamos sendo o país com a maior taxa de juros do mundo, e nós vamos tentar hoje conversar um pouquinho e entender por quê, quais os motivos que levam o Brasil a ser o país com a maior taxa de juros do mundo. Então, eu tirei alguns conceitos de juros, vão aparecer no site seguinte, mas basicamente, vocês vão ver no final, até eu trouxe de maneira lúdica, algumas passagens, inclusive bíblicas, que tratam desse tema, ou seja, a palavra juros e a palavra usura, que também nós vamos definir hoje, elas aparecem muitas vezes, né? Acho que o juro aparece tanto na Bíblia quanto o vinho, para vocês terem uma ideia. E nós vamos ver que os juros, eles acompanham, vamos dizer, se tem registros históricos, né, desde os primeiros escritos, os juros acompanham a humanidade. Então, eu posso dizer que, assim como eu falei lá nas primeiras aulas, que a economia é uma ciência toda especial, toda particular, porque ela é uma ciência que tem fenômenos naturais dentro da sociedade humana, o juro também é um fenômeno natural dentro da sociedade humana. Não existe juro na natureza, não existe juro fora das relações humanas dentro da sociedade humana, certo? O juro, basicamente, é um preço, é um custo que se paga por adiar uma decisão ou antecipar uma decisão. Por exemplo, se eu tenho, tá lá o cara com o dinheiro sendo sacado do bolso dele, né? Mas vamos dizer, se eu tenho uma reserva monetária hoje na carteira, eu optar por fazer um uso desse dinheiro, gastar ele agora, ou esperar para gastar ele no futuro, essa diferença, esse lapso temporal está ligado ao juro. Vamos dizer que eu não tenho dinheiro, minha carteira está vazia agora, e eu pretendo comprar um carro, eu preciso muito comprar o carro, eu quero muito comprar o carro, arrumei um emprego, mas eu ainda não tenho o salário poupado o suficiente para comprar o carro. Qual a alternativa que eu tenho? Eu posso pegar o dinheiro emprestado, né, de pessoas ou de instituições, e essa pessoa ou instituição que vai me emprestar o dinheiro vai me cobrar o juro, que é o preço que se paga por ter o dinheiro agora, nesse momento, um dinheiro à disposição que eu só teria no futuro. E essa diferença entre esse momento de agora e esse momento futuro é o preço do dinheiro, é o juro. Então, dá para se dizer que o juro, o sinônimo de juro, o conceito de juro, é o preço do dinheiro. Então, vamos ver o conceito clássico. Juro é o custo do dinheiro, uma porcentagem do valor original emprestado, que o devedor deve pagar depois de certo período. É como se o tomador do empréstimo pagasse o aluguel pelo dinheiro. Então, é o preço do dinheiro, é o preço do aluguel do dinheiro que foi cedido. Tá? A quantia emprestada ou investida sobre a qual incidem os juros é chamada de capital, né? O capital inicial. Então, uma outra forma de conceituar o juro é o custo ou o preço de se adiantar ou se adiar uma escolha, o uso de um recurso. Então, vale o mesmo exemplo. Vamos dizer que eu quero comprar o carro e não tenho o dinheiro no bolso, certo? Então, eu vou recorrer a uma empresa de crédito ou a uma pessoa física que possa me adiantar esse capital, e essa pessoa ou essa empresa vai cobrar o juro, né? E eu vou ter que pagar o juro por querer muito o recurso agora para comprar o carro e não ter condições ou não ter paciência de esperar o momento até o qual eu teria uma economia, uma poupança suficiente para comprar o carro. O caminho contrário também é válido. Vamos dizer que eu tenho no bolso já uma economia e o dinheiro para comprar o carro.
Então, eu tenho duas opções. Eu posso comprar o carro agora, ou eu posso emprestar esse dinheiro para uma pessoa que quer mais do que eu comprar o carro. E que não tem o dinheiro, não tem o capital. E essa pessoa, então, por querer mais do que eu comprar o carro, ela vai pagar por este empréstimo, por essa cedência do capital, o aluguel desse dinheiro ou o juro desse dinheiro, certo? E nesse caso, eu estou optando, em vez de comprar o carro, eu prefiro receber este capital com juros no momento futuro, certo? De qualquer maneira, nós estamos falando de juro. Quando a gente fala de taxa de juros, a referência no Brasil é a tal da taxa Selic. Esse aqui é um slide mais antigo, certo? Eu vou mostrar outros slides que falam. Então, o que é a taxa Selic? Taxa Selic é o juro oficial do Brasil. Ela é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que talvez essas palavras não traduzam muita coisa, mas é uma taxa de referência de juros entre os bancos. Vamos entender, os bancos têm que pagar juro um para o outro, né? Porque o banco, vamos imaginar o seguinte: um de vocês tem uma conta no Itaú, outro de vocês tem uma conta no Sicoob, outro de vocês tem a conta no Banco do Brasil, outro na Caixa Econômica, e assim vai. E aparece alguém que vai pegar o dinheiro emprestado, vamos dizer, no Itaú. Alguém chega lá, é cliente do Itaú, resolve fazer um empréstimo e saca o dinheiro lá, tá? Quando chegar na compensação noturna, o Itaú pode ser que não tenha o dinheiro todo que ele emprestou para o determinado cliente. E ele precisa fazer essa compensação, essa liquidação. E aí ele vai buscar outros agentes bancários, ele vai, através da rede de bancos, consultar lá os outros agentes bancários, como, por exemplo, o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, a rede, e vai ver aquele que tem o recurso para compensar aquele espaço que ficou, aquele vácuo do dinheiro emprestado. Então, vamos dizer, o Itaú vai pegar o dinheiro do Banco do Brasil para cobrir aquele empréstimo que ele fez para um cliente. E essa taxa de juros, a Selic, é o que o Itaú vai pagar para o Banco do Brasil pela aquela noite, por aquela noite de dinheiro emprestado para cobrir o seu déficit em função do dinheiro que ele emprestou. Então, a Selic é uma taxa de referência de juros entre os bancos, entre as instituições financeiras, certo? De forma bem superficial, é isso que eu estou falando. Por quê? Porque qualquer um de nós, qualquer cidadão que for pegar um dinheiro emprestado, não vai ter os juros da taxa Selic para esse empréstimo. Vai ter um juro diferente. Não sei se vocês já perceberam. Quem de vocês sabe aí qual é o juro da taxa Selic nesse momento? Você sabe? Taxa Selic hoje. Quem é que coloca aí no Google? Taxa Selic hoje. Quanto que é? Vamos lá, pessoal. Taxa Selic hoje. Quem achou? Microfone, por favor. Eu estou acompanhando do celular, não tem como pesquisar. Não tem problema. Então, olha lá. Taxa Selic hoje, 4,25 ao ano. Ok? Essa foi um aumento que teve no dia 16 de junho, ou seja, mês passado. 45 dias depois, ou seja, agora, no final de julho ou começo de agosto, vai ter uma nova reunião do Comitê de Política Monetária. E a previsão é que a taxa de juros aumente de novo 0,75 pontos percentuais, ou seja, o que eu quero dizer é que daqui a menos de um mês, a taxa Selic deve subir para 5%. Certo, pessoal? Vamos lá. Opa, agora eu tenho que ver se alguém perguntou alguma coisa ali. Ou falou no chat que eu perdi. Tá, pessoal? Não, ninguém perguntou nada, pelo que eu sei. Professor. Vale. Em relação que todo mês, cada mês que passa, tem um aumento percentual ali na gasolina. Isso Sim. daí é referente a quê? O aumento na gasolina? Sim, porque antes eles falavam assim que era o dólar, né? Que acompanhava o preço do dólar, mas se for ver de um mês para cá, eu acho que deu uma baixada do quê? De 50 centavos, um pouco mais no dólar. E ainda assim a gasolina subiu, né? E tá. A gasolina subiu. Tem 3 motivos aí, João, tá? Um deles é o dólar. Você falou que o dólar agora,
A semana passada a gente falou, ele estava até 4,94, ontem ele já voltou para 5,20, deu um estouro tremendo, né? Isso é instabilidade econômica política do país, tá? Então, o dólar é um ingrediente, o outro é o preço do petróleo internacional, tá? Porque o petróleo é uma commodity, assim como a soja, o milho, outras que nós já falamos, tá? Então, se o petróleo, vamos ver se a gente tem aqui, ó. Se o petróleo sobe internacionalmente, ele vai subir aqui, ó. Vamos ver se eu acho um gráfico. Não, sem gráficos. Vamos ver aqui. Não tem nenhum gráfico muito atualizado. Voltamos aqui mais para a tua pergunta, então. O segundo fator é o preço do petróleo, tá? Porque é uma commodity, então, assim como o saco de soja, se a soja subir no mercado internacional, o produtor de soja brasileiro fica contente, porque automaticamente vai subir o preço da soja para o produtor, preço de venda dele, tá? Porque é uma commodity. O petróleo é a mesma maneira, tá? Se o petróleo sobe no mercado internacional, internamente, até porque nós temos o monopólio da Petrobras, ele vai subir. E o terceiro fator, tá? É um que nós já vimos também. É a emissão de moeda. No Brasil, o que gera inflação, tá? Então, olha aqui. Eu vou mostrar um gráfico de 1 ano, de 5 anos, aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. O Brasil tinha até perto do final do ano passado emitido moeda como nunca, impresso reais, tá? Como nunca, deu uma freada e voltou, olha aqui a ponta do gráfico, voltou a imprimir dinheiro, tá? Quando o governo imprime dinheiro, tudo sobe, inclusive a gasolina, tá? O que acontece? A gasolina, os combustíveis, a gente fica sabendo e fica assustado, apavorado, porque é um preço, em parte, regulado, né? Porque nós temos o monopólio da Petrobras, e a Petrobras é uma estatal, então isso aparece sempre que tem um aumento, isso é uma notícia de relevância, dá lá no Jornal Nacional, por exemplo. Só que esse aumento da gasolina, do gás, do diesel, se você for perceber, ele também ocorre em outros produtos, só que esses não são anunciados. Então, não tem um anúncio lá no Jornal Nacional de que o preço do feijão subiu. Não a todo momento, né? Às vezes até eles fazem umas matérias, que o preço do chocolate subiu, né? Que o preço do óleo de soja subiu, entendeu? Mas, na verdade, se tu for ver, tudo subiu, né? Também por esse elemento aí, pela impressão de dinheiro por parte do governo federal. O governo imprime dinheiro e o resultado da impressão de dinheiro é aquilo que nós já vimos desde a primeira aula, eu tenho mostrado para vocês. A impressão do dinheiro faz com que tenha mais notas, mais cédulas, mais moedas em circulação, enquanto os bens continuam os mesmos, né? O fato de eu imprimir mais dinheiro não vai ter mais botijões de cozinha, de gás de cozinha. Os botijões continuam lá os mesmos, né? A quantidade de carne, de feijão, de soja produzida, ela não oscila tão rápido, não é tão fácil aumentar a produção de carne ou aumentar a produção de gasolina como é aumentar a impressão de dinheiro. E, consequentemente, se tem mais dinheiro e os bens se mantiveram naquela produção, naquela quantidade constante, consciente ou inconscientemente, os vendedores, os produtores e os vendedores de uma economia de mercado vão aumentar os seus preços, isso é natural, tá? Então, tem esses três elementos, tá? O dólar, concordo contigo, ele deu uma freada, e agora, essa última semana, deu uma acelerada, talvez até daí tenha um dos elementos do aumento do preço dos combustíveis, e os outros dois aí que são o preço do petróleo no mercado internacional e principalmente um problema interno nosso, que é a impressão de dinheiro.
E fora tudo isso, a tua pergunta poderia ser, Moro, no sentido de por que que os combustíveis são tão caros no Brasil, né? Aí nós temos um quarto elemento. Os combustíveis são muito caros no Brasil, que é esse quarto elemento que nós já conversamos aqui muito, é que o Brasil cobra muitos impostos. É o país provavelmente com a maior taxa de impostos em relação aos benefícios ou retorno que essa taxa de impostos possa trazer para a população, tá? Nós estamos aí beirando 35% do PIB em taxações, em impostos. A gasolina é um produto que tem muito mais do que 35%. Então, 35% é a média de taxação no Brasil, tá? Por exemplo, o feijão, eu já falei para você, só o feijão, só de ICMS é 18%. Agora, os combustíveis, a taxa de impostos é mais de 50%. Então, mais da metade do preço dos combustíveis são impostos, tá? Então, quando tu compra 1 litro de gasolina lá no posto, mais do que 1 litro tu está comprando para o governo. Tá? Um outro litro está indo para o governo. Sim, é que eu tinha visto na NSC de uma entrevista ali que o segundo trimestre, eu acho que é o que? A virada de ano seria? Segundo trimestre? É. Segundo trimestre, não. Agora nós terminamos o segundo trimestre agora com o fim de junho. Agora nós entramos no terceiro trimestre. Que tinha uma previsão de que a gasolina pudesse chegar a bater a R$7. Assim, em alguns lugares, não sei se é de modo geral, porque eu acho que a gasolina também é tabelada, então não tem. Eu acho que se bater R$7, ia bater para quase todos os postos, né? Porque ela não é tabelada, entendeu? Mas é como se fosse porque é um monopólio. Então, quando a Petrobras libera a gasolina por um preço, todo mundo tem aquele preço. E o pouquinho de diferença que tem nos postos, aí já é outra discussão, mas é pela logística, né? Pela distância, se o posto tem uma rede de caminhões, tem uma rede de transporte mais barata, se ele tem, como é a política com relação aos funcionários e quanto eles colocam a produtos adulterados na gasolina, né? Essa história de colocar solvente, que eu nunca entendi no Brasil, né? Vocês já ouviram falar que o tal gasolina está batizada com tantos por cento de solvente, gasolina adulterada, né? Eu nunca entendi isso, porque se eu vou na loja de material de construção, o litro de solvente sempre é mais de R$10, então eu sempre entendi que o solvente era uma coisa mais cara que a gasolina, mas esse solvente que eles colocam na gasolina é mais barato que a gasolina, tá? Tem isso também, tá? Não é bem tabelada, mas é como se fosse porque é um monopólio. Tá? Então, na verdade, tem tudo a ver do que a gente está falando, tá? O índice de liberdade econômica, que é o exercício que vocês estão fazendo. O Brasil não tem liberdade econômica, principalmente no mercado dos combustíveis. E o resultado disso é que nós somos reféns da Petrobras e dos seus braços, né? Dos seus tentáculos. Né? E aí soma todos esses fatores aí. O Brasil imprimindo dinheiro, agora com a epidemia mais ainda, está imprimindo dinheiro para poder pagar o auxílio emergencial, e com isso ele divide o custo desse auxílio e dessa menor atividade econômica com toda a sociedade. De que maneira? Gerando inflação. Tá bom, pessoal? Aqui é um gráfico histórico recente da taxa Selic, tá? Há pouco tempo atrás estava em 14,25 e ainda nesse ano, nós começamos o ano de 2021 com 2%, e agora nós estamos num processo de crescimento, tá? Aqui é um gráfico mais atual, mostrando que a gente saiu do 14,25, que foi um recorde recente, né? Uma taxa muito alta, batemos o 2 por um bom período no ano passado, e a previsão era de que a gente permanecesse num patamar de 2 de juro oficial, e agora nós estamos em 4,25 e está aumentando. A previsão é que agora, no final do mês de julho, como eu falei para vocês, a gente já chegue a 5%, e aqui está muito pequenininho, tá, pessoal? Mas isso aí é o Boletim Focus, que eu já mostrei semana passada para vocês, que eu recomendei que vocês toda semana consultem o Boletim Focus. Esse aqui é o que foi divulgado na segunda-feira, e aqui nós temos a meta da taxa Selic para o final do ano de 2021 é de 6,50,
para 2022 é 6,75, para 2023 é 6,50 e para 2024 é 6,50 também, tá? Isso são os economistas que são consultados pelo Banco Central que fazem a previsão. São 100 economistas que preveem, então, que a nossa taxa Selic fique em torno de 6,50. Mas, como eu falei para vocês, essa é uma taxa de liquidação e custódia de compensação entre os bancos, não é a taxa real que é oferecida para a população, tá? Então, Moro, se tu for lá no banco, pegar dinheiro emprestado, porque quer comprar uma moto, por exemplo, qual é a taxa de juros que esse banco vai te emprestar? Vocês têm uma ideia? Quero comprar uma moto, quero pegar o dinheiro emprestado, quero comprar uma boa moto, vamos dizer, uma moto de uns 20 mil reais, e qual é a taxa de juros que o banco vai te cobrar para emprestar esses 20 mil reais? Vai ser 6%, que é a previsão de taxa Selic no final do ano? Mais de 3% ao mês. Aqui a gente está falando de taxa anual. Patrick, quanto seria por ano? Falando em taxa anual, para a gente poder comparar com a taxa Selic, quanto eles cobrariam de juros por ano para você pegar um dinheiro emprestado para comprar uma moto? 3 tu falou no mês, né? 36. Não duvido ser nessa faixa, eu diria entre 30% e 40%, tá, pessoal? Então, isso se não for uma taxa subsidiada. Para moto não existe subsídio, mas existiu por um tempo subsídio para caminhão, tem às vezes para trator, né? O subsídio é quando o governo resolve interferir na taxa de juros, baixando a taxa de juros de acordo com algum planejamento que algum órgão do governo ou algum funcionário do governo resolva fazer. Aí, quando ele faz com juros subsidiado, ele está tirando recursos da União, recursos que deveriam ser utilizados para outra coisa, para bancar o juros subsidiado, que também é uma coisa bem discutível. Tá? Aqui é uma aberração brasileira, né? Teve que ir para o Superior Tribunal de Justiça porque eles cobram juros sobre os impostos. Então, o governo gosta de cobrar juros sobre os impostos. Mas é uma jabuticaba brasileira, tá? Vamos ver se eu tenho aqui. A pergunta é, por que os juros no Brasil são tão altos? Antes de mostrar, porque a taxa Selic nem parece ser tão alta. Então, quando o Patrick te fala que vai pegar o empréstimo para moto de 30% a 40%, ele já está falando mais com o pé no chão, tá? Eu vou mostrar um negócio para vocês. Isso aqui, por exemplo, é uma fatura qualquer de cartão de crédito. Vocês já ouviram falar que os juros do cartão de crédito são muito altos no Brasil? Já ouviram falar? Maior que o do cartão de crédito, só o cheque especial. O juro do cheque especial é praticamente o dobro do juro do cartão de crédito. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que é o juro do cartão de crédito. Eu estou mostrando aqui uma fatura de cartão de crédito, tá? Então, isso aqui é uma fatura deste ano, tá? É um valor atual, tá, pessoal? Não é uma coisa assim, isso aí em outro país, no Brasil não tem disso. Não, isso aqui é no Brasil e é do momento. Então, eu tenho uma determinada fatura de cartão de crédito que o valor a ser pago é de R$ 7.500. Vamos dizer, o cara comprou um computador no cartão, tá? Então, um prazo de 30 dias para pagar, de até 30 dias para pagar. Então, a operadora do cartão me faz a seguinte proposta. Eu posso pagar os 7.500 e está tudo resolvido, ou eles me fazem a seguinte oferta. Carlos, você não precisa pagar esses 7.500 de uma única vez. Nós oferecemos para você um pagamento parcelado, com juros módicos, para que você possa parcelar essa dívida de 7.500. Porque quando eu compro no cartão de crédito, eu assumo uma dívida. Eu compro tudo a crédito e chega um momento em que a dívida é colocada. Então, minha dívida nesse momento é 7.500 e poucos reais, tá? E a operadora de cartão me traz um benefício de pagar parcelado, mediante um pequeno juro. Que pequeno juro é esse? Olha lá o que eles me propõem.
eles estão me propondo que, em vez de eu pagar os 7.500 à vista, eu pague esta dívida em 24 vezes de R$ 754 com alguns centavos. O que vocês acharam? É um bom negócio? Vale a pena? Vale a pena eu pagar parcelado 7.500 de acordo com a parcela que a operadora de cartão de crédito está me propondo? Nunca. Tá fácil de ver aqui, ó, em 10 parcelas eu pago 7.500 e sobram 14 outras parcelas que vão ser os juros. Então ele já me coloca aqui, ó, o juro está em 202, mais que 202% ao ano. Tá? Então pense assim, vale a pena eu comprar uma moto no cartão de crédito e pagar parcelado o cartão de crédito depois, se eu não tenho dinheiro? Claro que não, eu vou pagar muito mais que os teus 30%, 40% ali, Patrick, tá vendo? Ó? O juro de cartão de crédito é o segundo pior juro no Brasil. Ele está acima de 200% ao ano, tá? Então, pagar 24 vezes é mais que 200% ao ano. 24 vezes 750. Pior que isso, só o juro do cartão de crédito. Aliás, do cheque especial. Esse que eu estou mostrando para vocês é do cartão de crédito, tá? Do Banco do Brasil, tá? Olha lá, acesse bb.com.br ou ligue, esses são os números do Banco do Brasil. Estão loucos para que você pegue o parcelamento do cartão de crédito, porque é daí que vivem as instituições bancárias, de cobrar altíssimos juros no Brasil. O cheque especial chega a superar os 300%, 400%. É quase o dobro disso. Tá? Se eu ficar um dia no cheque especial, eu já me assusto com o valor que eles estão cobrando. Tá? Um dia no cheque especial é basicamente o rendimento do ano inteiro na poupança. Para vocês terem uma ideia. Tá bom, pessoal? Então, estamos vendo aí a taxa de juros real. Essa é a taxa de juros real. Se eu quiser um empréstimo fácil via cartão de crédito, é mais que 200%. E aí a pergunta que tem que ser respondida é: por que os juros no Brasil não caem? Por que o Brasil é campeão de juros? Por que os juros no Brasil são tão altos? E a resposta está colocada em 5 aspectos aqui, pessoal, que eu vou ler rapidamente porque nosso tempo já está avançando. Os juros não caem por ação governamental, eles não caem por decreto. A gente já sabe que os juros são o preço do dinheiro. Então, os juros são determinados pela lei da oferta e da demanda. Tá? Simplesmente assim. Por que o banco me cobra 40% ao ano se eu quiser um dinheiro emprestado para comprar uma moto? Porque se eu não topar pagar aqueles 40% ao ano para comprar uma moto, ou qualquer outro bem, ou para fazer qualquer outro uso desse dinheiro, vai ter outras pessoas que vão sim se submeter a essa taxa de juros. Isso significa que a lei da oferta e da demanda está agindo. Se o Patrick for lá e achar 40% muito alto, a taxa anual de 40% muito alto, e ele disser, não, 40 eu não topo. Se não baixar, eu não vou pegar esse dinheiro emprestado, prefiro ficar andando a pé, sem a minha moto. O que o banco vai dizer? Não tem problema, Patrick. Saia, então, dê licença, libere esta poltrona, porque tem ali um outro cliente esperando, e esse sim vai topar contratar o empréstimo por 40%. Certo? Então, o primeiro motivo, porque tem gente que se submete a essa taxa de juros. É a lei da oferta e da demanda. Segundo, o negócio dos bancos se baseia na diferença entre a taxa de juros na arrecadação, ou seja, a captação do dinheiro, e aquela taxa de mercado, aquela que é cobrada dos clientes. Isso é chamado spread. Então, se tu emprestar dinheiro para o banco, ele não vai te pagar 40%. O que o banco vai te pagar? Se tu emprestar dinheiro para o banco, ele vai te pagar a taxa da poupança, 3% hoje. Nesse momento, o banco te paga 3% ao ano para emprestar o dinheiro para ele. E se tu pegar o dinheiro emprestado, ele te cobra 30, 40 ou até mais. Vocês viram que se for no cartão de crédito, ele te cobra mais de 200%. Tá? Então, essa diferença entre o 3,
que é o que ele te paga se tu emprestar para ele. E o 40, ou 200, ou 300, que é se você pegar emprestado, isso é chamado de spread. É o spread de juros, ou spread bancário. É a diferença entre a taxa de juros que ele te paga e a que ele te cobra. Tá entendendo, pessoal? Então, nesse spread está embutido o lucro do banco e os custos de operação e, principalmente, a inadimplência e a segurança jurídica. Veja como tudo que a gente conversa aqui está relacionado, que é o seguinte, o Patrick vai lá e pega topa o empréstimo, tá? Vou pegar teu exemplo, Patrick, 40%, tá bom? Tu foi lá pegar o dinheiro emprestado, 20 mil reais, pagar 40% ao ano de taxa de juros porque tu quer comprar a moto. Aí o Patrick assina o contrato, tudo certinho com o banco, mas vira as costas, vai lá no fórum, pega uma assistência judiciária gratuita e entra com uma ação contra o banco, dizendo que são juros abusivos, que o banco está cometendo juros abusivos, afinal, tu empresta para ele na poupança, que é 3%, e ele te cobra 40%. Então, tu faz todo uma petição ali totalmente fundamentada, dizendo que são juros abusivos e que isso não pode, porque está extorquindo, né? Está ganhando enriquecimento ilícito do banco, e algum determinado juiz cancela o contrato, determina que as cláusulas são abusivas e reduz o juro à força para, vamos dizer, 10% ou 5%. E aí, a partir daí, tu não vai pagar o 40% que foi contratado com o banco, mas vai pagar os 5% que foi o que o juiz determinou. Isso tem a ver com segurança jurídica. E o Brasil é um outro país de campeão em insegurança jurídica, porque essa história que eu contei aqui de uma possível ida ao fórum e uma decisão judicial desse tipo, está acontecendo a todo momento. Então, os bancos, quando aumentam a taxa de juros, eles estão embutindo aí já as decisões judiciais absurdas que vão acontecer. Também está embutido aí a inadimplência, ou seja, o cara que pega o dinheiro, compra a moto e assina o contrato e depois simplesmente some, não paga. E não tem nenhum bem no nome, não tem como ser cobrado, e o banco vai ter um custo muito alto de tentar essa cobrança, acionando seus advogados, acionando a justiça, e no fim não conseguindo cobrar o inadimplente por ele não ter recursos financeiros para cobrir esse contrato, certo? Então está embutido também inadimplência. Então esse é um outro motivo pelo qual os juros são mais caros no Brasil, é um alto índice de inadimplência, ou seja, muitos velhacos aqui na sociedade brasileira. Tá? Terceiro motivo é que o Brasil tem um oligopólio no mercado financeiro. Esse é um oligopólio, evidentemente, ele é patrocinado pelo Estado, porque é o Estado, né, é o governo que põe restrições para que novos bancos, não só bancos, mas novas agências de crédito se estabeleçam. Por exemplo, no Brasil, a agiotagem é crime. Então, se eu abrir um escritório, em cada município tem, vocês devem conhecer no município de vocês, alguém que tem uma salinha. Talvez ele tenha até um outro negócio, eu conheço aqui em Sombrio vários, que tem um outro negócio que funciona como uma fachada, mas o principal negócio é a agiotagem, ou seja, o cara empresta dinheiro a juros, certo? Porém, como isso é crime, ele faz de maneira mais escondida, certo? Por que é crime? É o tal do crime sem vítima. É crime só porque o Estado determinou que só aqueles que ele autoriza podem emprestar dinheiro ao juro. Quem ele não autoriza não pode emprestar dinheiro a juro e, portanto, é taxado como um criminoso. E esse é um dos motivos pelos quais as taxas de juros no Brasil são muito altas. Para emprestar dinheiro, tu tem que ter autorização do governo, senão tu é criminoso. E eu vou mostrar depois o artigo no Código Penal aonde emprestar dinheiro é crime, desde que você não seja um banco autorizado pelo governo. Sabiam disso? Que emprestar dinheiro a juros é crime? É o crime de usura. No Brasil existe o crime de usura, que é emprestar dinheiro a juros, desde que tu não seja autorizado pelo governo. Certo? Então, o oligopólio formado pelas instituições financeiras também é um elemento formador da alta taxa de juros. Quarto motivo, o governo é o maior tomador de empréstimos, e com isso ele força
a alta dos juros. Por que o Brasil é o governo brasileiro é um alto tomador de empréstimos? A fórmula do PIB, se vocês lembram, né? Os gastos do governo vêm de três fontes. Eu já coloquei, isso é pergunta de prova também, que é a impressão de dinheiro, impostos e empréstimos. Então, o maior tomador de dinheiro emprestado, um dos maiores tomadores, é o governo. Olhem lá as taxas do Tesouro Direto. Hoje, se eu quiser pegar, eu posso emprestar dinheiro para o governo. Então, aqui as taxas, ó, pessoal. Ó. Eu estou na página do Tesouro Direto, que é Tesouro Direto é pegar e emprestar dinheiro diretamente para o governo. Quanto ele está pagando? 8,34 por ano para 2024, 8,72 por ano para 2026 e 9,27 para 2031. Veja, o próprio governo não respeita a taxa Selic. Vocês estão entendendo? A taxa Selic, como eu disse, é uma taxa de compensação entre os bancos. Se tu quiser um rendimento maior que a poupança, tu pode emprestar dinheiro para o governo e ele vai estar te pagando essas taxas aí, que rondam entre 8 e 9, está chegando pertinho do 10% ao ano. Então, isso mostra que o governo é um grande tomador de empréstimo. Sendo ele um concorrente no mercado como tomador de empréstimo, ele entra nessa lei da oferta e da demanda, forçando os juros para cima. Por quê? Porque o governo trabalha em déficit, o governo não consegue pagar suas contas, ele não tem recursos o suficiente para pagar suas contas, através dos impostos arrecadados. Então, o que ele faz? Além dos impostos, ele pega dinheiro emprestado, aumentando a dívida interna, e imprime dinheiro, coisa que nós já falamos aqui, inclusive para responder a pergunta do Moro, que é o aumento da gasolina. Então, imprime dinheiro, certo? E o quinto motivo tem muitos impostos envolvidos no empréstimo de dinheiro, ou seja, nos juros. Quando você toma dinheiro a juros, você não tem que pagar juros só para o banco, tu tem que pagar um monte de imposto em cima desses juros. O imposto de renda, o imposto de operações financeiras, o IOF, e os impostos sociais, o PIS e o COFINS, contribuição financeira do INSS, que ajudam a pagar o déficit da Previdência. Tá? Então, tu paga o déficit da Previdência também, pagando juros sobre o empréstimo. Então, não é fácil, né, pessoal? Taxa de juros no Brasil ela é mais alta do mundo por causa dos 5 motivos que estão aí, pergunta de prova também. Vamos tentar ir encerrando aqui. Por curiosidade, no Japão, os juros são negativos lá. A taxa de juros no Japão, em 2016, estava em menos 0,1%. A Suíça também teve taxa negativa em 2014. A pergunta que fica, vou deixar, como a gente tem pouco tempo, a pergunta que fica é, como é isso? O que é uma taxa de juros negativa? Como é que pode o Japão e a Suíça ter taxa de juros negativa? Qual é a explicação lógica para isso? Fica uma pergunta, se alguém quiser trazer a resposta semana que vem, pode trazer, tá? Empresa de simples de crédito, eu não vou falar agora, tá? Foi uma tentativa do governo federal de tentar, vamos dizer, oficializar a agiotagem dentro dos municípios, mas aí existe um limite de um valor de receita de 4,8 milhões de reais no ano, e só pode emprestar dentro do município. Mas, de qualquer maneira, é uma pequena tentativa de tentar reduzir a taxa de juros, oficializando, né, legalizando os empréstimos por pequenas empresas de crédito dentro dos municípios. Mas não deixa de ser uma tentativa do governo também de aumentar a sua arrecadação, porque o agiota, como eu disse, que atua no nosso município, no meu município aqui de Sombrio, e nos municípios em que vocês estão, tem agiotas e estão emprestando dinheiro, e eles não pagam impostos sobre os juros que eles arrecadam, que eles obtêm, né, com esses empréstimos. E com a oficialização da agiotagem com a empresa simples de crédito, o governo também, ao oficializar, ele tenta aumentar a arrecadação, porque ele vai passar a arrecadar o imposto de renda sobre o juro pago pelos clientes
desta empresa simples de crédito, vulgo agiota. Ok? Pessoal, até agora, alguma pergunta, comentário? A gente vai fazer agora aquele momento mais lúdico de identificar aonde está na Bíblia, onde é que eles estão citados, os juros. Algum comentário, opinião, crítica? Vamos adiante. Então, aqui eu peguei uma sequência de slides onde o termo juros ou usura constam na Bíblia. Lembrando que usura e juro é a mesma coisa, tá, pessoal? Usura é o preço do dinheiro, é o juro, tá? Porém, na língua portuguesa, vocês vão perceber o seguinte. Vocês vão perceber que o termo juro é usado como uma coisa mais, vamos dizer, aceitável dentro da lei. E usura seria como que fosse um juro excessivo, um juro abusivo, um juro fora da lei. Tá? Isso não está muito claro nos dicionários, sou eu que estou falando para vocês, tá? Então, tanto é que no Código Penal, quando eles querem falar o crime de cobrar juros, eles falam no crime de usura. Então, no sentido de usura aparece como um juro abusivo, enquanto que juro seria uma coisa aceitável. Vamos lá, o que diz a Bíblia? Em Êxodo, diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não agirá com ele como credor que impõe juros. Então, na Bíblia aparece tanto juros como usura, tá? Levítico: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás deles juros nem usuras. Veja aqui nesse termo, nesse momento da Bíblia, ele fala juro e fala usura. Qual é a diferença? Juro seria uma coisa aceitável, usura seria um juro abusivo. Ok? Teme, porém, ao teu Deus para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás alimento para receber usura. Tá? Então, juro e usura é a mesma coisa, só que usura com esse viés de que seria um juro excessivo. Deuteronômio: ao estrangeiro emprestarás com juros. Essa parte aqui é cômica, né? Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém ao teu irmão não emprestará com juros, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Então, aqui o que ele está dizendo, ó, para o pessoal, para os teus amigos, o pessoal aí da tua laia, os teus parceiros, tu não pode cobrar juro, mas o cara da outra tribo, do outro povo, esse tudo bem, pode cobrar juros, porque está autorizado pelo Deus, nosso Senhor, tá? Salmos: quem, Senhor, habitará teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente? Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, aqui está dizendo, ó, tu só vai para o céu se tu não emprestar dinheiro a juros. Lucas: e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos maus. Então, ele está dizendo de novo, se tu não emprestar sem esperar nenhuma paga, ou sem esperar juros, tu vai para o céu. Mateus, na parábola dos talentos, ele responde o seguinte: respondendo, porém, ao Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, saibas que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Na verdade, está escrito: recolho onde não joeirei. Só que aí fica ainda mais difícil entender, né? Aí teria que entender o que é joeirar. Joeirar é tirar o inso, né? É um termo agronômico. É tirar o inso dentro da lavoura de trigo, que no caso era feito de maneira manual, é uma monda. É tirar o joio do trigo. Vocês já ouviram falar isso? Quem fez catequese sabe o que seria separar o joio do trigo. E joeirar quer dizer arrancar o joio de dentro da lavoura do trigo, tá? Então, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Né? Essa é na parábola dos talentos. Lançais, pois, servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Aqui ele está amaldiçoando o servo dele que não emprestou dinheiro a juros.
Tá? E lembrando o que é a usura, então, tá aqui, ó. Eu passei ali vários momentos onde se fala em juros, usura na nossa legislação, na Constituição, mas vamos direto aqui no Código Penal, o artigo 4º da Lei 1521, de dezembro de 51, constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando cobrar juros, comissões ou descontos sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida, tá? A taxa permitida, ela está no Código Civil, colocada como 12% ao ano, tá? Então, significa o seguinte, se cobrar juros acima de 12% ao ano, isso caracteriza como crime de usura no Brasil, tá? Claro que, veja, aquele exemplo que o Patrick deu, que é um exemplo real, que se for pegar empréstimo no banco, sempre vai ser mais do que 12%, por que não é considerado usura? Por que não é considerado crime? Porque é uma empresa oficialmente autorizada pelo governo. Qualquer agiota cobra mais de 12%, portanto, ele estaria incorrendo no crime de usura, mas que geralmente o pessoal fecha o olho, né? Não vai muito atrás. É muito difícil você encontrar um agiota aí sendo processado criminalmente pelo crime de usura, mas não duvido. Né? E o fato disso acontecer é porque existe o oligopólio patrocinado pelo governo. Pessoal, deu 11 horas, e a ideia era essa, conversar um pouquinho com vocês sobre a conceituação de juros, entender esse novo termo, a usura, entender que usura é a mesma coisa que juros, mas com uma interpretação como se fosse mais abusivo, e também elencar para vocês os fatores que fazem com que o juro brasileiro seja o juro mais alto do mundo. Aqui falando em juro real, não o juro Selic, porque o juro Selic hoje, o 4,25, não é o juro mais alto do mundo. Mas o juro praticado para o cidadão, para você, para mim, esse sim é o juro real e esse sim é o juro ainda mais alto do mundo, e os motivos são aqueles 5 que a gente elencou para vocês. Os slides vão estar no Siga, deem uma lida lá e se preparem, porque essa questão, os 5 motivos pelos quais os juros no Brasil são os mais altos do mundo, também farão parte da prova. Lembrando que a prova vai ser uma prova objetiva, né, de marcar questões, portanto, não vai exigir muito de vocês no sentido de se estenderem com textos de forma discursiva, vai ser uma prova objetiva. Ok? Pessoal, a conversa que eu teria para propor para vocês já se esgotou, né? Nós estamos fechando aqui 1 hora de conversa. Claro que tem muito mais coisa para se discutir sobre juros fora do que nós vimos, é apenas para ficar gravado, registrado, e também para dar um pouquinho de atenção para vocês que se dedicaram e vieram aqui para o nosso encontro e mantiveram, né, se mantiveram de forma paciente e presentes nessa 1 hora, e, portanto, abro aqui se vocês têm alguma pergunta, comentário, uma crítica, é o momento. Podem abrir o microfone e falar aí, pessoal. A gente está nos finalmente. O que vocês acharam desse assunto dos juros? Nada? Pelo jeito não tem perguntas, então, né? E nem nenhuma intervenção, comentário. Como a gente está terminando o nosso tempo, eu, de novo, faço a minha reverência a vocês. É difícil sobreviver com o juro, né? O ideal é evitar pagar juros, né? Evitar qualquer situação de ter que pagar juros, porque quem entra num... A gente fala que é um círculo vicioso, né? Se tu entrar no rotativo do cartão de crédito, nunca mais sai. Porque se tu não tem, por exemplo, naquela fatura que eu mostrei para vocês, se tu não tem os 7.500 para pagar, tu vai ter o 24 vezes 750, só se tu nunca mais comprar nada, né? Ficar o resto do tempo agora só envolvido em pagamento daquelas prestações e pagar mais de 200% ao ano em juros. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a companhia de vocês, a paciência, a compreensão. Fico à disposição durante a semana para quem tiver dúvidas.
E não se esqueçam, por favor, não comprometam a avaliação, a participação de vocês em termos de avaliação na disciplina, e lembre-se de entregar o exercício até às 8 horas da manhã da próxima quarta-feira, dia 14. Lembrando que aí a gente vai, conforme vocês opinaram e sugeriram, semana que vem vai ser o nosso workshop sobre o mercado acionário. A gente vai comprar e vender ações e vamos discutir um pouco sobre essa opção de investimento financeiro. Legal, pessoal? Então, uma boa semana, fiquem bem, continuem se cuidando, um abraço, tudo de bom.